Olá, estudantes da segunda série. Hoje é a segunda aula da Semana do Desenvolvimento, a semana 3 na nossa atividade 2. Lembrando que semana que vem, lembrando que amanhã a gente vai começar a semana 6, a semana de estudos intensivos, e o nosso componente aí vai fazer uma surpresa para vocês. Nós vamos trazer aí alguns estudantes de umas escolas daqui da capital, também do interior, e a gente vai fazer um quiz com eles. Então, amanhã, na aula de amanhã, nós vamos fazer um quiz sobre educação financeira, sobre o nosso componente. Já quero agradecer aí as duas escolas que toparam imediatamente, falaram vamos sim, abraçaram a causa aí do nosso componente. Quero agradecer muito aí as diretorias de ensino, os professores que fizeram esse acontecimento aí, a aula de amanhã, que começa a semana 6. Então, hoje é a aula de desenvolvimentos 2 da semana 3. Quem está comigo, eu tenho uma convidada muito especial do nosso componente, do nosso aprofundamento, a professora Fernanda, influência na mídia na vida dos jovens. Oi, professora. Olá, professora Ilana. Olá, turma. Sabe aquele quadro integrador que pede para um professor falar com o outro? Estamos aqui no quadro integrador. É isso, nós estamos integrando aí os dois componentes dentro do nosso UC, da nossa unidade curricular, que é a Educação Financeira Sustentável. Então, nós duas estamos integrando aí, deixando mais gordurinha, né? Deixando mais robusto a aula de hoje. Então, por isso que nós estamos juntas hoje. Então, vamos passar aí pro trechinho aí para vocês lembrarem como que é o nosso aprofundamento. Sempre é bom relembrar. Então, o aprofundamento é matemática conectada. A nossa UC, aí na escola vocês chamam bastante aí de UC, eu já fiquei sabendo. A UC nossa é Educação Financeira Sustentável. EDS, a nossa Educação Financeira Sustentável, e o nosso componente aí, Educação Financeira e Conexão. Lembrando que a nossa UC, ela tem 4 componentes: professor Tony, professora Ilana, professora Vivi e professora Fernanda. Nós 4 construímos aí, deixamos mais bonito aí a UC de vocês, deixamos mais florida a UC de vocês. Então, lembrando aí nosso percurso de aprendizagem, nossa educação financeira tem 60 horas, a nossa atividade 1, 3 etapas, introdução, desenvolvimento e sistematização, já foi concluída, já fizemos isso logo no comecinho. Estamos na nossa atividade 2, também aí tem 3 etapas, introdução, desenvolvimento e sistematização. Nós já fizemos aqui 8 aulas de introdução, e nós estamos na segunda aula aqui do desenvolvimento. Segunda aula hoje é a do desenvolvimento. Nós vamos fazer uma pausa e ir para a semana 6. A semana 6 começa do dia 6 ao dia 12. Eu não sei se vocês estão com o calendário aí, mas as próximas 4 aulas nossas serão de SEI, que será de quiz com as escolas aí, as escolas públicas aí, tanto do interior como daqui da capital. Então é isso. Então, nós estamos aí na atividade 2, no desenvolvimento, na semana 3. Gosto sempre de estar mostrando isso para vocês, sempre no começo da aula, para vocês se localizarem, até baixar a adrenalina para começar mesmo a aula. Então, esse é o nosso percurso de aprendizagem. Então, nós estamos no desenvolvimento, na semana 3. Nesse desenvolvimento, o objetivo é apresentar a pesquisa, identificar pontos importantes da educação financeira e os aspectos relevantes. Lembrando aí, até conversando agora com a professora Fernanda que está aqui, na introdução da atividade 2, professora, eles tiveram que pesquisar um vídeo sobre planejamento e orçamento financeiro. Outros ambientes, outros vocabulários que não seja da professora, nem meu e nem dos colegas. Então, podia ser influenciadores, podia ser blogueiros, eles podiam fazer a pesquisa ampla de qualquer pessoa. E aí eu expliquei para eles, ensinei a fazer um mapa mental e ensinei a procurar em fontes confiáveis, para não ter só opinião e sim informação. Porque muita gente fala muita coisa sobre finanças e nem sempre é, né? É verdade. Nem sempre é. Então, essa busca aí, esse equilíbrio no que eles buscarem, ou
Claro que podia ser vídeos de outras redes sociais ou de canais mesmo, poderia. Porém, eles tinham que fazer essa balança aí de que eles iam procurar. Nossa, olha que interessante. Ontem participei de uma aula do professor Tony, que falava sobre curadoria justamente dessas informações. Olá. Onde procurar. E o professor Tony é do nosso componente, é do nosso aprofundamento e tá tudo casando, tudo falando a mesma língua. Então, o professor Tony aí, na Conexão Empreendedora, também tá falando aí, olha que bacana, de curadoria em fontes confiáveis. Então, vai ser maçante aí para os alunos, as minhas aulas, as aulas do professor Tony. Temos que fazer pesquisas e confiar em quem a gente está falando. Porque a gente só pode replicar algo, a gente só pode falar algo se a gente confia na pessoa, né? Não adianta falar, eu acho, eu... Não. Essa história de eu acho não dá muito certo, né? Eu tenho certeza. Aí dá certo. Com certeza, em cima de pesquisa, de estudo, bem legal. E é bem fácil, né? Exato, É bem tranquilo de fazer. Exato, e é bem perfeito, né? Procurar referência, ver onde a pessoa se estudou, ver onde a pessoa, quais os valores dela, em que ela acredita, para ver se é a mesma coisa que você acredita. Porque se for, aí as ideias vão bater, né? E aí, se você confiar, como é em fontes confiáveis, se você confiar, você vai acabar passando aí essa confiança para todo mundo. Ele até comentou um pouco sobre essa questão do fake news, e eu até achei engraçado, ele falou, foge de site de fofoca. Eu falei, mas eu adoro. Ele falou, eu também gosto de site de fofoca. Mas assim, às vezes a coisa é muito rasa, né? O legal é mesmo você, em fontes confiáveis, 2, 3 de preferência. Uma ideia legal que ele deu, assim, ver se os grandes jornais, todos estão falando a mesma coisa. Exato. É uma boa ideia, né? Também, eu até falei, né, a gente está falando de investimento, então tem o site da Bolsa de Valores, daqui né, se você procurar instituições financeiras, parceiras da educação, também é uma boa, eles têm blogs muito bom, fala a nossa linguagem, fala a linguagem de vocês, né, sou mais velha, fala a linguagem de vocês, eu acho bem bacana aí, né. Então tem isso aí, então o que eles têm que fazer, o objetivo é esse, eles têm que pesquisar vídeos e verificar como o assunto é vinculado em outros ambientes que não seja aí nem a professora falando, nem os colegas falando, nem aqui eu do Centro de Mídia, outros ambientes mesmo, plataformas, blogueiras falando com a linguagem deles, tem um monte de... Cursos que são veiculados no YouTube. Cursos também, se vocês colocarem, né, os 10 mais influenciadores financeiros, é muito bacana, eu coloquei lá porque eu sou curiosa e eu vi um monte bem legal, um monte mesmo, bem mais que 10, bem mais. E aí eu comecei a pesquisar de onde eles eram, o que eles queriam dizer com aquilo. É legal. Então, essa curiosidade e essa curiosidade eu preciso que deixa bem aguçado, sabe? Porque não adianta, eu falei para eles, vocês colocarem lá planejamento financeiro e sair no primeiro link, porque senão o seu vai ficar igual ao do seu colega. É verdade. E a gente não quer isso, a gente quer pesquisas bem diferentes. E vai ter, com certeza. Bem diferentes. E pode me mandar na minha rede social, na rede social da professora Fernanda, se vocês acharam aí, né? Eu adoro. Eu adoro também. Se vocês acharem aí se vocês acharem um vídeo bem diferente, manda na minha rede social que eu republico, sem problema nenhum, né, Pro? Você também. Não, e até legal que a gente às vezes está acostumado com o nome X, às vezes vem umas coisas muito diferentes da parte deles. Né? Exato, e o que vocês buscam é diferente do que eu busco. E isso complementa o outro, por isso que é interessante isso. Então, o objetivo é apresentar pontos relevantes e importantes aí, que o nosso assunto é educação financeira, né? Então, a gente organizou as ideias, a gente sempre está falando aqui no planejamento financeiro, como se gasta o dinheiro, e no orçamento, né? O que cabe aí, o que cabe no nosso bolso, o que a gente pode ou não pode gastar, Então, esse planejamento e esse orçamento é muito importante. Eu expliquei para eles, viu, professora? Que não é, quando vem a palavra educação financeira, você acha que é poupar ou gastar? Quando vem assim, vamos falar de educação financeira, você acha que vai aprender o quê? Acho que vai aprender a controlar o dinheiro. Controlar, nem poupar, nem gastar, se equilibrar ali, se manter. Isso. Me veio outra palavra na cabeça também, educação financeira, inveja. Porque na minha época não tinha. E eu queria ter tido isso quando eu estava no ensino médio. Muita gente fala isso pra mim, muita gente que queria ter a oportunidade que vocês estão tendo de ter essa educação financeira, de saber o que é desejo, o que é necessidade.
que a gente na época não sabia, né? Tava e a gente rica achava hoje. que todo desejo era uma necessidade porque a gente precisava. Nem pensava, tava rica hoje se eu tivesse todos esses estudos aí que vocês estão tendo. Tava rica. E hoje vocês têm aí essa educação financeira sustentável na mão de vocês, né? Bora aproveitar. Então, bora aproveitar. Então, então a gente vai pesquisar vídeos e como fazer essa busca assertiva, né? Não copiar do colega. A gente vai ter que ter a busca com as nossas características, com a nossa identidade. Por isso é tão importante a gente ter essas palavras diferentes no nosso vocabulário de educação financeira e não colocar lá planejamento financeiro, porque vai sair tudo igual. E a gente não quer isso, a gente quer palavras diferentes, sinônimos que tragam a mesma coisa, porém algo novo, algo diferente do que é. Então, o que vimos aí na introdução da atividade 2, aí ó, a atividade 2, o que a gente viu? Nós construímos um mapa mental e fizemos a curadoria em fontes confiáveis. Eu apresentei alguns vídeos, né, como exemplo, e ainda fiz uma linha do tempo do que aconteceu na atividade 1. Então, eu apresentei a linha do tempo para vocês terem repertório na hora da busca. O que vocês iam buscar aí nesse mapa mental e depois na curadoria? O que vocês poderiam fazer? Porque assim, não adianta a gente fazer a curadoria sem ter o que a gente vai pesquisar. Então, eu voltei toda a atividade 1, nós fizemos a atividade 1 numa linha do tempo, e aí eles puderam retomar algumas coisas, que aí eles poderiam fazer aí a pesquisa no vídeo deles e ter mais repertório mesmo, deixar robusta a pesquisa. Foi isso que aconteceu. O mapa mental, então, aí eu apresentei, né, o que era a ideia, a diferença de tema e de ideia central, né, que tem diferença, e de ideia central. E aí eu puxei as ramificações e os conectores. E aí eu expliquei para eles que tinha ramificações primárias e ramificações secundárias, né, dependendo se a gente quisesse puxar mais flechinhas, existia outras ramificações, não só a primária e a secundária. Lembrando que o tema era educação financeira e a ideia central, cada um podia colocar só. Podia ser planejamento financeiro, podia ser orçamento financeiro, podia ser planilha do Excel, como eu ensinei a usar planilha do Excel para eles fazerem o que era receita, o que era despesa. Também poderia ser e é bacana. Legal. É legal porque o Excel já faz a soma dos gastos e do que a gente ganha, se é uma mesada ou se é algum dinheirinho extra que a gente faz um bico por aí. Então ele já faz aí esse lançamento do que a gente recebe e do que a gente gasta. O Excel já faz Eu vou assistir essa aula. Esse link. Preciso. Sim. Olha que bacana. Aí na educação financeira a gente vai repensar a forma, né, como vocês lidam com o dinheiro. Alguns hábitos, e usar o dinheiro mesmo é habitual. Isso requer hábito. Pensar na mudança de comportamento para tomar decisões em relação ao consumo. Foi o que eu expliquei ontem. Tem 1000 jeitos de consumir ou não consumir. Pode ser que tenha aí pessoas assistindo a gente que seja o tio Patinhas, tem até medo de gastar. Eu só quero guardar, eu só quero guardar, eu só quero guardar. E tem também aquele que é o grande gastador. Ele quer sair gastando, ele tem um dinheirinho no bolso. Eu tenho umas moedinhas, vou comprar balinha. Vou dar ali pro moço na rua que tá pedindo. Ele não pode ver dinheiro no bolso que ele precisa deixar sem. Mas pior é os que nem tem e gasta. O que não tem. Tem então, também, né? Os que não tem e gasta, esses daí é o perigo. Também. Esses daí é o perigo, porque aí é o dono da dívida. Pois é. É o dono da dívida. Então, não ter e gastar, não façam isso. Né? Não façam isso. Se você tem, você gasta. E se você tem, você tenta guardar aí para emergência, você tenta guardar esse dinheirinho pra gente poder, né? Pra gente poder usar numa emergência. E eu disse para eles ainda que emergência nem sempre é algo de saúde, algo... Emergência pode ser uma viagem que está saindo 50% de desconto. Uma roupa em promoção uma você roupa queria tanto. Um óculos que você quer muito, você necessita de óculos para enxergar melhor. E o óculos barateou. Essa emergência é para isso, essas coisas, né? Bem lembrado. A gente pensa que emergência, mas eu não vou ficar doente nunca, eu vou gastar. Mas às vezes tem isso, num tênis, aquele tênis que você estava namorando, aí chega no troca a coleção. Saiu na internet bem mais barato e você não vai ter dinheiro. Né? E você também não vai fazer dívida, óbvio, mas o dinheiro que você guardou é para uma reserva de emergência. Claro que a gente também precisa guardar para a saúde, para os medicamentos, porque o nosso corpo também ele precisa, né? Se ele está
tá doentinho, ele precisa de um remedinho, mas a gente também pensa nas coisas boas, né? Porque se você ficar pensando em guardar dinheiro desse jeito, não dá vontade de guardar. Não dá. Ah, vou guardar dinheiro para quando eu ficar doente gastar, ai, não dá vontade. Não, a gente tem que pensar como que a gente vai guardar dinheiro para uma viagem. Ai, vai baratear aquela viagem que eu quero fazer muito, vai baratear aquele bolo que eu quero comer muito, né? É essa história aí que vocês têm que pensar. Eu vou guardar para isso. Não, eu vou guardar para uma doença porque... Ai, não dá muita vontade. Porque a gente não vai ficar doente, a gente não quer, né? Então a gente não fica. É isso. Então vamos repensar aí a forma como vocês lidam com o dinheiro, alguns hábitos e pensar na mudança de comportamento para tomar decisões em relação ao consumo. Então não ser consumista, não gastar por impulso, né? Gastar por impulso sem pensar é o pior, porque depois vem o arrependimento. Isso é o que eles estão vendo comigo lá a influência da mídia na vida dos jovens. É o consumo consciente, porque a gente recebe muita propaganda o tempo todo, né? É no celular, é usar o algoritmo, dá vontade de comprar o tempo todo. E a gente está tentando ter uma tomada de consciência e junta com a aula da professora Ilana, fica perfeito. Sim, ela tá totalmente conectada, é o nosso componente de conexão aí, né? Então aí, então o que pensamos aqui, o que nós pensamos, seres humanos, nós aqui, o senso comum, né? O que a maioria das pessoas pensam quando a gente fala aí desses dois verbos, consumir e poupar. Eu fiz aí uma pesquisa no meu prédio, eu fiz aí uma pesquisa aí pelos corredores daqui do Centro de Mídia. Consumir, as pessoas colocaram que era ser feliz, participar, ser recompensado e era aí uma felicidade imediata. Eles falaram isso. E poupar aí vem, né, a tristeza, esperar, ser egoísta, se isolar, se frustrar, porque se a gente está guardando, a gente não está socializando, né? Então, as pessoas pensam isso, eu não vou sair hoje porque eu vou guardar dinheiro, então, é uma frustrada, é um frustrado. Esse daí não sai porque só quer guardar dinheiro. Isso é o que as pessoas aqui, é o que as pessoas pensam, e aí as pessoas que estão no meu mundo aí, as pessoas que eu convivo, as pessoas que estão lá no meu condomínio, que estão aqui no Centro de Mídia, as pessoas que estão ali com a gente. Então, se a gente perguntar o que é consumir, o que é poupar, veio essas palavras aí de imediato, porque eu não pedi para a pessoa não pensar muito. O que é consumir para vocês? Quase 100% falar que era ser feliz. A maioria. E poupar quase é ser triste. A maioria das pessoas me falaram isso. E aí, na educação financeira, então já no nosso componente, né? O que a gente espera que vocês falem depois de fazer o nosso curso? O que vocês precisam saber, né? Consumir, olha só, é se arriscar, é pensar, será que eu vou gastar mesmo? Sempre, esse se arriscar ainda é um verbo meio pesado, mas sempre se indagar, sempre questionar, né? Aqui, consumir é questionar. Será que eu preciso mesmo? É questionar. Será que eu necessito? Será que é só um desejo? Será que esse desejo é instantâneo, é imediato, ou ele vai perdurar aí, né? Porque uma viagem, ela perdura na nossa memória. Sim. Agora, um fast food é um desejo, mas ele é imediato, ele é expresso. Vamos dizer assim. Mas a gente também precisa desses desejos para dar um up na vida. Mas aí tudo é questão de, eu sempre brinco, né? Prioridades. Como eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de viajar, Ilana, tudo eu sei desde sempre. Tudo eu convertia em viagens. Então, assim, uma calça de marca custava, não deve, eu sou antiga, tá? Porque deve custar bem mais agora. Mas na minha época custava assim R$100. Eu achava muito caro. Eu calculava, nossa, R$100 dá para 2 diárias num hotel médio. Então não vou gastar não. E aí eu converti em viagem essas coisas. É isso. Mas aí cada um, eu brinco, cada um com seus... Com a sua prioridade, a professora está colocando. O professor Osmar veio aqui fazer a planilha do Excel e ele contou quanto ele gastava com as filhas dele. Sim, é outra prioridade, né? Olha a diferença. Então, o professor Osmar gasta tanto com as filhas, a professora não queria comprar calça de marca para poder viajar. Olha que bacana, ela fazia escolhas. Então, esse se arriscar aí é fazer escolhas. Fazer escolhas. Esse se arriscar, então, consumir escolhas. Consumir na educação financeira é fazer escolhas, se questionar. Você pode até usar esse verbo, é se arriscar. E já poupar na educação financeira, poupar é poder escolher,
ter autonomia, ter segurança, comandar o futuro. A professora comandava aí o futuro dela. Ela não comprava calça, porém ela tinha autonomia de viajar, ela tinha uma segurança aí financeira bem equilibrada. A professora Viviane esteve aqui e ela falou que ela é bem equilibrada, porque o orçamento dela sempre está na risca e ou ela tem essa educação financeira ou ela tem dívida. Então ela se prende a isso de viver sempre no que ela tem. Igual ela disse, não dá para poupar muito, mas no que ela tem, ela vive bem. Então é isso que ela... É engraçado que depois as pessoas falam assim, vê lá, né, o Facebook, você é viajada, né, é rica. Falando, gente, mas quanta coisa eu abri mão. É aquilo que você falou no outro slide, eu não saía, muitas vezes não saía, não comia fora, gastando. Aí, lógico, depois as fotos também... Quantos desejos ela deixou de acreditar ou de querer, vamos socializar ali num barzinho ou numa festinha, nunca conseguiria por conta do que ela estava poupando para poder ter essa... Depois comandar o futuro, porque quando eu ia escolher a minha viagem, eu escolhi exatamente o que eu queria, assim, fui para Tailândia, passei um mês na Tailândia, gastando tranquilamente. E aí são escolhas que ela fez que no momento ela talvez se isolou, as pessoas devem ter achado, ela se isolou, ela guardou tanto. Deve ter me chamado de boba, como você é boba, gasta, não. E o mercado publicitário tá aí, né? As propagandas, falando em influência na mídia, deixa eu até já passar aqui, ó. Falando aí na influência na mídia na vida de vocês, ela tá chamando, gasta. Então, desejem, quanto mais melhor. E eu tô falando para vocês, guardem, vocês são os donos do dinheiro, vocês não consomem e a gente acaba gastando sem pensar e depois pode vir um arrependimento. Putz, eu não devia ter feito isso, eu devia ter guardado. E não é só a questão assim, a gente tá falando de prazeres, né? Tipo, viajar, mas às vezes tem aquela coisa assim, daquele curso que eu preciso fazer, aquele curso de inglês melhor para poder arrumar um emprego melhor, porque quanto melhor o curso, é certeza, mais caro ele vai ser. Quanto mais caro, mais top, melhor você vai estar colocado no mercado. Às vezes tem que pensar nisso. É isso. Porque aí você bem colocado no mercado, você vai ganhar 3 vezes mais do que a média. Aí é o retorno financeiro daquilo que você guardou. É exatamente isso. E é importante vocês fazerem essa pesquisa. O que eu quero, qual curso eu quero, quem são os professores que vão dar esse curso. Fazer a curadoria na hora de vocês comprarem também, não só na hora de vocês fazerem uma pesquisa aqui de um vídeo didático, do vídeo de uma aula, fazer a curadoria em tudo na vida deles, né? Em tudo. Não, óbvio, uma curadoria científica para comprar alguma coisa, mas pesquisar em 2 ou 3 sites, né? Esperar as trocas, né, de estação. Sim, respirar e pensar antes de Black comprar. Friday. Exato. Espera. Não sair assim enlouquecido comprando, né? Porque eu tenho dinheiro. Eles ganharam numa atividade minha R$2.500 fictício. Eles podiam fazer o que eles quisessem. E aí teve várias situações, aquele que gastou tudo, aquele que comprou tudo a prazo e ainda torrou o dinheiro com comida. Teve também situações de que um grupo só guardou. E teve a professora Érica, que me mandou no meu Instagram, ela disse que teve aluno na escola dela que pagou contas atrasadas, você acredita? Isso é uma coisa legal, que vai deixando eu achei muito bacana. Eu dou esse exemplo da professora Érica sempre, porque eu achei muito bacana os alunos pensarem em conta de água e luz que estavam atrasadas na casa deles e usar esse dinheiro não só pelo desejo imediato de querer um tênis ou um celular ou qualquer coisa assim, mas sim de ajudar em casa para pagar as contas atrasadas, eu achei. E contas de consumo, né? Sem essas contas a gente não... E parar de ficar gerando juros nas coisas, né? Quanto mais se adianta a sua vida, melhor. Nossa, então, eu achei bem bacana. Responsável. Super consciente. Sim. Isso é fazer o uso consciente do dinheiro, comprar consciente, gastar consciente, que a disciplina aí da professora, o componente da professora Fernanda tá falando, isso é gastar com consciência. Eu falei também gastar com consciência, quando eles entram em casa, não ficar acendendo todas as luzes. Dá pra dar uma desligadinha, se você não tá no ambiente, deixa a luz apagada, não sai ligando. Ou quando escovar os dentes, também não deixa a torneira ligada, vamos dar uma economizada. Você sabe o que eu fiz, professora Ilana? Mas isso aí não é extremo, tá, gente? Eu vendi minha televisão. Porque não assistia. Ficava lá, desligado. Vai quebrar essa TV.
Não é que eu não assisto filme, eu assisto no celular, na cama. Assiste na net mesmo, na internet, você liga no celular, no tablet. Vendi, eu moro num condomínio, vendi por um preço bom, peguei o dinheiro e guardei. Para uma viagem qualquer. Que bacana. E é bom, se você não usa, vamos desapegar, gente. Se não usa, desapega. Vamos deixar bem clean a nossa casa. Não vamos deixar acumuladores, né? Ficar guardando as coisas. Não precisa hoje em dia. Tá tudo tão disponível aí em todos. Bem... Eu tô falando da TV que a pessoa fala, a TV não precisa ser tão extrema. É que realmente... Mas eu tenho o hábito também de vender roupas boas minhas. Que às vezes eu ganho roupas boas, eu vendo. Vendo às vezes baratinho, R$10. Mas eu brinco que é o dinheiro do lanche. Olha, faz um bazar. É o dinheiro do lanche. É legal isso também, fazer... um brechó, né, do que você tem, e se você pode aí compartilhar. Ou troca, né? Você pode trocar para uma coisa que a sua amiga tenha. Entre eles, na escola, dá para fazer isso de feirinha de troca. Sim, é bacana fazer isso. Vocês que usam os mesmos tamanhos, e aí já enjoei dessa, trocar com... Em vez de ir lá e comprar uma nova, troca com um colega. Isso é muito consciente. Bacana, adorei a dica. E aí eu sempre deixo um agora com vocês, então vou deixar aí um exercicinho para vocês fazerem aí no diário de bordo de vocês. E é um exercicinho, professora, que pode ser de juros simples, pode ser um exercício assim, contextualizando o uso do dinheiro. Então, já fizemos um monte aí, vamos fazer mais esse, vamos apresentar aí para a professora. Coloquem no diário de bordo de vocês a resposta desse. Então, vamos lá. As irmãs Silene e Roberta ganham juntas R$3.000 por mês. As despesas fixas somam 1.300 e as despesas variáveis giram em torno de 1.200 por mês. Pretendem comprar uma TV que custa 2.000. Em quanto tempo elas levarão guardando recursos para comprar a TV à vista? Então aí a gente tem algumas informações, né? Elas ganham juntas 3.000. Então as duas ganham juntas 3.000. As despesas fixas somam 1.300 e as variáveis em torno de 1.200. Se você somar as despesas fixas e variáveis, vai dar uns 2.500, né? Então, se a gente pensar assim, eu só vou ensinar como faz, mas despesas fixas, elas somam aí 1.300, eu já expliquei para eles o que era despesa fixa, que é alimentação, né, que é condomínio, que é o vestuário, né, nossa roupa, não que a gente compre roupa todo dia, mas se vestir é uma necessidade e ela acaba sendo uma despesa aí. Então, e as despesas variáveis? O que são as despesas variáveis? As variáveis é o cartão de crédito, ela varia a padaria, que a gente não vai toda vez, algo lazer. Um remédio que você comprou. Que você comprou, talvez higiene pessoal. Higiene, ela é fixa, óbvio, você gasta com higiene pessoal, né? Mas às vezes, sei lá, uma coisinha extra que você compra, ela varia, geralmente, igual o cartão de crédito, ele também varia, ele não vem sempre o mesmo valor, ele não é fixo, ele varia. O transporte também, se não é a vida de um trabalhador, ela entra como variável. O transporte de aplicativo, por exemplo, ele varia. Entendi. Agora, se for na vida de um trabalhador que pega condução para trabalhar todos os dias, o transporte vira fixa. Agora, o transporte de aplicativo, que às vezes tem, às vezes não tem, ela entra como despesa variável. E a despesa variável aí gira em torno de 1.200. A despesa variável sempre dá pra gente dar uma apertada, viu? A variável, como ela varia, a gente pode tanto... economizar. Dá pra dar uma economizada, dá pra dar uma gastada a mais, mas a variável sempre varia aí. Então, aqui a gente tem aí em torno de 2.500 de despesas. Elas têm 3.000 juntas. Então elas estariam poupando 500 para comprar essa televisão. E aí agora é com vocês, eu vou deixar com eles, né? Nossa, mas eu já tive 5 ideias para comprar essa TV. Olha lá, tá vendo? Já teve 5 ideias. Diminuir a despesa variável. Eu não compraria uma TV, mas tudo bem, se tivesse. Ela já não compraria. Então tá aqui. Então, o moral da professora de hoje, então o que aprendemos, né? Nós fizemos o desenvolvimento e a professora convidada aqui. Muito obrigada por você ter vindo na nossa aula. E o que vamos ver, nós vamos ver aí a ceia agora, o quiz com as duas escolas convidadas aí. Tá convidada para participar do quiz amanhã.
que animado. Muito obrigada. Então, obrigada pela participação de hoje. Analisem a nossa aula, o nosso diretor vai estar colocando aí o QR para vocês analisarem a nossa aula. Eu e a Fernanda agradecemos muito a participação de vocês. Até a próxima aula, professora. Tchau, obrigada, adorei. Tchau, gente.